nome é Francine. Eu vou apresentar a proposta de estágio supervisionado em Administração 1 sobre a orientação do professor André Longaray. Então, a minha proposta de trabalho é a aplicação do método de regressão logística para avaliar indicadores da gestão portuária. Então, esta apresentação está dividida em 5 partes, em que compreende o contexto, a metodologia, a abordagem teórica, os resultados esperados e um breve cronograma. Então, como contexto, nós temos a importância dos portos para os países. Os portos, então, são a porta de entrada e saída do comércio internacional, em que temos a troca de mercadorias, cargas, produtos, todos os tipos de matéria-prima, entre outros. Então, os portos têm uma representatividade bastante forte na economia dos países. Eles participam, da balança comercial, pois são a porta de entrada e saída das importações e exportações, e isso trata a sua representatividade econômica. Então, o bom funcionamento do porto também reflete na economia dos países. Em 93, nós temos a intervenção privada nos portos públicos brasileiros e os serviços começaram a ser prestados, pelas empresas privadas. E em 2001, teve-se a necessidade de implementar uma agência reguladora para esse setor. Então, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários foi criada em 2001, é conhecida como ANTAQ, e é responsável por regularizar e fiscalizar a prestação de serviços nos terminais portuários. Em 2010, ela implantou o Sistema de Desempenho Portuário, em que recebe valores, dos principais indicadores de desempenho portuário das movimentações de cargas desses terminais. Em 2012, ela implementou o Índice de Desempenho Ambiental, que retrata os indicadores referentes aos aspectos ambientais que a ANTAQ se preocupa. Então, em 2011, a ANTAQ estabeleceu que a eficiência tem a ver com um ponto de equilíbrio entre as dimensões ambiental, social e econômica. Então, para um porto ser eficiente, ele precisa atender a 3 dimensões. Então, ele deve ter baixos custos econômicos, baixos custos ambientais, que seja sustentável, e que atenda às necessidades sociais. Para avaliar o desempenho, nós precisamos de ferramentas, e essas ferramentas nós chamamos de indicadores, que são as métricas capazes de traduzir o quanto de um serviço está sendo prestado com a sua devida conclusão. Então, o objetivo geral desta pesquisa é propor um modelo de avaliação de indicadores portuários para mensurar a eficiência dos terminais. Como objetivos específicos, nós temos o levantamento bibliográfico, a identificação dos indicadores já citados na literatura, o desenvolvimento de um instrumento de coleta de dados, a aplicação deste instrumento junto aos gestores dos terminais a serem avaliados e, posteriormente, examinar estes indicadores por meio do método de regressão logística. Como justificativas da pesquisa, nós temos a viabilidade, em que este trabalho foi desenvolvido junto ao LabSat, que é o Laboratório de Sistemas de Apoio à Decisão, pertencente à FURG, e este tem também um vínculo de trabalho com a ANTAQ, possibilitando a obtenção de dados e informações referentes ao contexto da pesquisa. Quanto à oportunidade, nós temos a crescente expansão do setor portuário e, com isso, nós temos uma carência de ferramentas a serem aplicadas nesse setor para avaliar o desempenho. Quanto à sua importância, podemos partir da originalidade dos indicadores a serem escolhidos, por serem indicadores específicos, e também do método de aplicação matemática.
Quanto à metodologia, nós temos uma pesquisa aplicada do tipo exploratória e descritiva, em que temos a coleta de dados por meio bibliográfico, documental e um instrumento de coleta. Também temos que ela é qualitativa-quantitativa e o instrumento de intervenção a ser aplicado é o método de regressão logística. Quanto à abordagem teórica, a partir dos dados coletados de forma bibliográfica, nós temos alguns aspectos levantados pelos autores que condicionam a eficiência dos portos. Então, os autores dizem que a competitividade e a sustentabilidade podem ser pré-requisitos para a obtenção da eficiência. Outros comentam como aspectos ambientais, os aspectos econômicos e também a capacidade de transferência de carga. A gente pode notar que alguns aspectos, como econômico e ambiental, relatam, o que a ANTAC já previa em 2011, então corrobora essa afirmativa que o equilíbrio, das três forças lá compreende a eficiência dos terminais. Então foram elencados pelo menos 17 trabalhos que elencam indicadores de eficiência dos portos. Destes foram escolhidos 3 para apresentá-los. Então, os autores datam de 2017, 18 e 19. Os locais de aplicação foram Coreia do Sul, Brasil e Noruega. Os métodos aplicados foram métodos multicritérios e regressão linear. Quanto aos indicadores, temos alguns que se repetem, mas eles partem do setor operacional, atividades de suporte, financeiro, stakeholders, sustentabilidade, confiabilidade, infraestrutura, ambiente. Então, dos métodos aplicados, nós temos o método de regressão logística, conforme falado anteriormente, vai ser o nosso método de intervenção. Então, este relata a modelagem de uma variável binária, entre 0 e 1, a partir de outras, em que se obtém sucesso e fracasso. Ele difere da regressão linear por explicar uma variável dicotômica por meio de variáveis qual e quant. Seus objetivos são prever a probabilidade de resultado ou resposta, que seja igual a 1. Também categoriza os resultados ou as previsões e acessa as probabilidades ou riscos associados aos preditores do modelo. Também considera a variável resposta como dependente e a variável de entrada como preditor. Como resultados esperados, então será a obtenção dos objetivos específicos. Destes nós já temos o levantamento bibliográfico e a identificação dos indicadores. A partir destes, passamos a desenvolver um instrumento, posteriormente a aplicação dele e a examinação por meio da regressão logística, e com o atingimento dos objetivos específicos, também temos a garantia de obtenção do objetivo geral, que será o modelo de avaliação dos indicadores de eficiência dos terminais portuários. Então, o cronograma, partindo de hoje, então, trata da preparação e coleta dos dados, que vai até 31 de outubro, a aplicação do método matemático até o fim de novembro, a avaliação escrita dos resultados até o final de dezembro e a defesa em banca até o fim de janeiro. Então, como referências, aqui nós temos algumas das referências expostas nessa apresentação. E grata pela atenção de todos.